E aí galera, finalmente tivemos o lançamento do primeiro capítulo da solo da Garota Marvel, que já veio conectada com os acontecimentos do Hellfire Gala de 2023, que inclusive tem vídeo aqui no canal para quem quiser dar uma olhada e ficar ainda mais por dentro do assunto. Já se tratando da Ruiva, que foi morta pela Moira com uma lâmina envenenada com uma substância que anula poderes mutantes, podemos ver a heroína se perguntando se tudo isso foi culpa dela e onde foi que errou para chegar nesse ponto, não deixando de mencionar que já morreu algumas vezes, e isso é uma coisa que não assusta de forma alguma. Então para o vídeo de hoje, pensei em separar os pontos mais interessantes dessa HQ, que está bem legal. Querendo saber como as coisas seriam caso fizesse diferente, a Jam adulta levou sua mente até o passado, e ali a versão adolescente até comentou com seus amigos que o Cable sugeriu apagar as memórias da viagem no tempo para que tudo seguisse do modo que conhecemos, mas podiam simplesmente ter a vantagem de manter as habilidades, o treinamento e saber o que ia acontecer com cada um, como por exemplo os vilões e até o que aconteceu na saga da Fênix Negra. O problema é que o Charles ia ler a mente deles e descobrir tudo, mas a Jam adolescente era muito confiante e ousada, pensou logo em bloquear e controlar todas as informações possíveis. Aí dá para ter uma ideia de que voltou para aquele tempo muito mais imponente, talvez levando em conta aquela sugestão da Emma de que o professor não é tão bonzinho quanto pensavam. Durante o treinamento, a Jam deixou claro para o Charles que não tinha mais aqueles bloqueios telepáticos e que sabia mais do que ele imaginava. Então a equipe original foi parar o Magneto que atacava a cidade, sendo que ali aconteceu uma coisa que eu sempre vi muita gente comentando. O Magneto foca mais no controle do metal, mas a telecinese pode lidar com muitos objetos e o limite é basicamente a criatividade. Então quando o Eric usou os cabos para parar a equipe, a Jam simplesmente tirou o elmo dele e atacou a mente facilmente. Tanto que nesse momento o Ciclope se preocupou com o que a moça tinha feito, e ela basicamente não se importou, porque o vilão ia continuar vivo, e se quisessem podia manipular a mente de quem acompanhou tudo, sendo que ele pediu para não fazer isso, porque aparentemente não queria ver ninguém controlando a mente dos outros tão facilmente, o que surpreendeu foi muita gente vendo os X-Men como heróis. Como de costume, o Fera veio mostrando sua genialidade e a Jam usando uma versão do cérebro que ia ajudar muito nas missões, já que facilitava dela encontrar as pessoas que precisavam de ajuda. Então localizaram um menino que ficou muito ferido usando os próprios poderes. Até lembrando aquela cena marcante da amiga dela morrendo, que foi exatamente quando a Jam despertou o seu dom. Mas aqui a heroína já tinha controle e fez companhia ao pequeno para ele não se sentir sozinho nesse momento delicado, que é um ponto interessante da gente comentar, porque a relação da Jam com a morte é muito séria. Não é à toa que tem muito conteúdo sobre isso, incluindo as ressurreições. As coisas ficaram bem estranhas porque a Ruiva começou a manipular a mente das pessoas para não desconfiarem desses acontecimentos, como por exemplo, fingir que a explosão foi causada pelo problema com gás, mas ainda assim vieram trabalhando na criação dos sentinelas, já que mutantes não paravam de aparecer e viam como uma ameaça poderosa. Mas a equipe original foi bem esperta e saiu do prédio antes do ataque que ia acontecer. Dali para frente, as coisas não melhoraram, já que muitas mentes foram manipuladas, incluindo a dos pais de mutantes como a Lince Negra, que no começo não gostaram da ideia e depois ficaram super simpáticos. Isso sem contar que algumas famílias até esqueceram que seus filhos existiam. Os X-Men pensaram em levar aqueles jovens para o Charles, porque assim ficariam seguros, e o detalhe é que já dava para notar um clima de que a qualquer momento ele ia descobrir tudo. Tanto que chegando lá, o Magneto até deu uma debochada afirmando que podia mostrar um caminho melhor, sendo que ele era um terrorista, por pouco não começando uma discussão.
O próprio Charles perguntou se os outros estavam com a Jam e eles disseram que apesar dela ter umas atitudes questionáveis, precisava deles. A Ruiva pensava fazer a coisa certa, mas seus amigos já queriam cair fora e foi exatamente o que o Homem de Gelo e o Anjo fizeram. O Fera ficou e pouco depois foi se encontrar com a Trish. O negócio é que a Jam chegou derrubando a mulher e reforçando que já tinha avisado que ela era perigosa. Ou seja, seguiu Hank e ficou vigiando para ver o que o rapaz ia fazer. Como ele concordou com o Bob sobre a amiga virar um monstro, ela já chegou lançando um ataque mental e afirmando que não era nada disso. Aí quem se aproximou foi o Ciclope perguntando se só a opinião dela conta, que tinha uma mente incrível, mas queria controlar tudo e se ele fosse embora também ia ter o cérebro fritado. O que já parecia sinistro ia piorar porque ela falou que não era um monstro, mas depois pensou que era sim e tentou muito, que ouviu, mas entendeu errado. Refletiu sobre as pessoas que não gostavam de mutantes, principalmente os líderes que ficaram propagando o ódio contra essas pessoas. Se sentia sozinha, era apenas uma pessoa, e como tinha que salvar muita gente, do nada começou a usar seus poderes de Fênix, gritou que são uma e que precisava de mais poder para se tornar um grande monstro. Daí em diante, a Ruiva começou a atacar as pessoas que iam contra o povo dela, informação que rapidamente se espalhou e os X-Men contaram ao Charles o que era essa entidade que se sentia atraída pela Jam e se uniu a ela antes do esperado. Com elmos para ajudar a lidar com os poderes telepáticos, os heróis foram até a sua amiga tentar acalmar a situação e fazer a mulher parar com isso, já que os humanos comuns estavam muito assustados, ainda mais os X-Men que já tinham conhecimento do que podia fazer com o lado sombrio daquele poder. Outra coisa é que mesmo à distância, o Charles argumentava, mas não parecia funcionar porque aos poucos a corrupção foi acontecendo com a ameaça e tudo. A Jam foi deixando claro que era para parar o ataque, porque sabiam do que o poder dela era capaz. Magneto, Ciclope, Anjo e Homem de Gelo tentavam, sendo que a Fênix Negra surgiu queimando todos eles facilmente. Ou seja, só sobrou a Jam afirmando que não era o que queria fazer. Chegando ao fim desse capítulo, deu para ver que foi um erro mudar a história como conhecemos. Então a Ruiva acabou viajando para o momento que ela de fato se encontrou com a entidade, porque para ela aquele sim foi o momento do erro. Coisa que vamos entender melhor no próximo capítulo. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história? Comentem e deixem aquele like. Lembrando que tem bastante conteúdo sobre os X-Men aqui no canal. Outra coisa é que sempre deixo sugestão de vídeo aqui no final. Então dá uma olhada lá que tá bem legal. Até o próximo!